É um prazer muito grande e aos meus inscritos aqui do canal Ari Santos Mais Que Rico. Mas antes de iniciar o vídeo, eu vou fazer aqui um pedido para vocês, um ato de bondade aqui, a inscrição de vocês aqui no canal. Então é muito importante. Eu não uso o canal aqui para buscar receita, dinheiro, nada. Tenho aqui como um ato de prazer e uma tribuna onde eu trago aqui meus pensamentos sobre investimento. Eu sou investidor, eu tenho ações em bolsa, compro, e que esse canal justamente para ter essa interação com vocês. Então a única coisa que eu te peço aqui é a inscrição de vocês aqui no canal, mais nada, não vou pedir nada, dinheiro, inscrições, alguma coisa, nada, só a inscrição de vocês. Então se inscreva aí no canal que será muita ajuda. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o Banco Bradesco. Tem abalado o mercado, o resultado do quarto tri, despencou o seu resultado, o lucro líquido. O caso Americana tem assustado o setor bancário, né? Então todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Por conta das dívidas dos bancos, devem estar tudo escondido dentro dos seus balanços das Americanas. Afinal de contas, são mais de 40 bi. O Banco Bradesco registrou um lucro, né, um lucro recorrente de 1 bilhão 595 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 75,9% na comparação anual. Então, é bem expressivo esta queda. Mas, na verdade, não é bem por aí esta queda que está sendo mostrada no balanço. Eu vejo muito espetáculo, né? Passando uma imagem um pouco distorcida, sem que você compreenda, né, o balanço do Bradesco. Então, é sobre isso que eu vou conversar no vídeo de hoje com vocês, né? Então, se inscreva aí no canal, não se esqueça disso, e vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o resultado ele veio bem abaixo do consenso de mercado, que previa um lucro aí na faixa dos 4,4 bilhões de reais. Então, não foi muito próximo daquilo que o mercado esperava. 1,5 ponto para 4 é uma diferença bem elástica. O certo é que no acumulado anual de 2022, né, o lucro líquido recorrente foi de 20,7 bilhões. Então, assim, esse impacto ele foi bastante efetivo, bastante forte agora no quarto trimestre, né? Quando você compara com o terceiro tri, é uma queda bastante expressiva, mas quando você joga no global, no anual, no acumulado, os 4 tri de 2022, a queda não foi tão sensível não, como dizem aí, né? Você vê assim que em relação a 2021, o acumulado tem uma redução ali em torno de 21,1%. É uma redução? É expressiva? É. Mas não é tão assustadora como estão vendendo aí ao mercado. Não deixa nenhuma dúvida, né, que uma redução bem significativa, mas o banco justificou que essa queda apontada ela foi causada por eventos importantes. Por exemplo, houve aumento rápido e relevante da inflação, todo mundo sabe, aumento das taxas de juros maior que o inicialmente antecipado, então quer dizer, há menos pessoas pegando empréstimo. Também, né, ele justifica dizendo que houve impacto no ciclo de crédito e em um ambiente global de grande estabilidade política e econômica. Isso é verdade. Então o banco tenta, né, explicar para o mercado que esse cenário causou impactos importantes nos seus resultados. Quer dizer, é justificativa do banco para o mercado, né, tentando justificar essa queda gigantesca aí e esse decréscimo no termo anual, então mais de 20%. E que, de qualquer modo, de fato, tudo isso é verdade. O banco falou a verdade, devemos considerar que o momento econômico brasileiro é um momento desafiador. Nós passamos por um momento de turbulência.
onde está ocorrendo a mudança de governo e está sendo implantada a sua nova política, o seu jeito novo de governar. E você sabe, quando há mudanças de governo, de partido, de política, há uma certa distorção dentro do mercado, até acontecer uma acomodação das políticas do governo novo que entrou. Apesar dos números não serem tão bons, né, como a gente esperava, o certo é que o Banco Bradesco apresenta números saudáveis. Dentro da minha ótica, olhando o balanço, os números do Banco Bradesco, não são números tão ruins que cause preocupação para o futuro. Então, assim, hoje, no cenário atual, o balanço que ele apresentou é um balanço ainda bastante robusto. É espetacular? Não, mas é um balanço com margens bastante boa, bastante resultado bem eficiente. Eu digo que sim, esse lucro magrinho que foi apresentado no balanço não é bem isso. Se você considerar, se nós considerarmos que o banco ele foi bastante conservador e fez um PDD de 4,9 bi agora no quarto trimestre. Então, você veja que é um PDD bastante elevado. O lucro líquido foi de 1,6 bi, ele está fazendo quase 5 de PDD. Só para alguém não souber o que é PDD, PDD significa provisões para risco de crédito. Então, provisões para devedores duvidosos. Aqueles camaradas que, apesar do banco ter emprestado, mas pode não pagar, caso está ocorrendo, Americanas. Então, o crédito que está lá, os empréstimos foi feito Americana, a chance de não receber nos próximos 5 anos é quase que real. Essa providência de você fazer provisões, fazer reserva, porque na verdade esses 4,9 bi, ele fica em reserva em poder do banco, um provisionamento, para que caso não pague, o banco tenha o dinheiro para cobrir. É isso. Então, não é que já gastou. Se não ocorrer a inadimplência, esse dinheiro é revertido para o banco, continua no balanço e pode ser distribuído como dividendo. Então, assim, não é que já gastou, é que vai gastar, pode gastar. Lá no início da pandemia, quem foi bastante conservador e fez um PDD bastante elevado na época e que impactou muito o balanço foi o Banco Santander. Enquanto os outros bancos, alguns, inclusive o Bradesco, não fizeram PDD tão elevado, o Santander foi bastante conservador e se antecipou e fez essa reserva bastante rigorosa. Agora, o Bradesco está vindo agora mais por cautela por causa da questão da Americana. Afinal de contas, só a dívida americana com o Bradesco é mais de 4 bi. Então, é um valor bastante expressivo. Caso não tenha esse dinheiro em caixa para cobrir esse rombo que não vai receber, o banco pode entrar com problemas financeiros aí, que como é uma instituição que tem como principal fiador dele é a credibilidade, não pode perder nunca a credibilidade. Se você olhar a carteira de crédito do Bradesco, dentro dos 12 meses, cresceu 9,8%, né? Em 12 meses e 1,5% no trimestre, no quarto trimestre. Então teve destaque para os empréstimos feitos a pessoas físicas, especialmente em operações com cartão de crédito. Então, assim, a carteira de crédito foi positiva, cresceu dentro dos períodos analisados. E o Bradesco comenta, né, que esse aumento significativo da carteira ao longo dos períodos aliados foi aliado ao mix de risco e às condições específicas de mercado. Então, assim, houve um aumento dos principais indicadores de mercado do Bradesco. Esse aumento significativo da carteira ao longo dos períodos foi aliado ao mix de risco e às condições específicas de mercado. É o que o Bradesco diz, né? E refletiu na alta dos índices de inadimplência e maiores despesas com PDD, 4,9 bi, que também foram impactados pelos provisionamentos nos casos específicos ocorridos no quarto trimestre. Então, quando você olha, né, que essas condições todas que o banco mostrou e tenta explicar, esse PDD elevado é para tentar amenizar a confiança do banco no mercado. O total de reservas do Bradesco
né, o PDD, o provisionamento para devedores duvidosos, expandida, hoje é de 32 bi, 32, mais especificamente 32,3 bi. Então, um valor bastante expressivo para cobrir risco, né, da saúde financeira à carteira de crédito da instituição financeira Bradesco. Então, veja que essa queda ela foi provocada pelo PDD. Então, quando você olha o lucro do quarto trimestre e você olha um PDD, então você verifica que no quarto trimestre o lucro líquido foi de 1,6 bi, mas foi provisionado 4,9 bi. Então não se esquece nunca disso. Então, se você comparar com o terceiro trimestre, o lucro deu uma redução de 69,5 e de 75,9 quando você compara com o quarto trimestre de 2021. Então, você vê que há um impacto muito forte no trimestre, que é o quarto trimestre. E isso decorreu do aprovisionamento do PDD feito. Pensa comigo, se pegarmos o PDD mais o lucro, você somasse, daria um lucro hoje de 6,5 bi. É claro que todo trimestre eles fazem aprovisionamento. Então esse lucro poderia ter feito um PDD menor e ter dado um lucro ali de 3, 4, 5 bi. Então assim, não é tão assustador a situação do resultado do trimestre. Eu ouvi muita gente com desespero. Não, eu acho que ainda é bastante saudável, bastante robusto. Ainda tem bastante robustez nos resultados do Bradesco. Outro ponto que eu vejo bastante positivo no Bradesco é o payout, que hoje é de 52%. Pô, mas o que danado é payout? É o total do lucro líquido que é distribuído para os acionistas. Então, isso 52% é em percentual quando se refere ao total do lucro líquido. Então, é um percentual bastante conservador ainda, porque ele fica ainda para fazer os seus investimentos em torno de 48%. Então, não é tão alto e nem muito baixo. É ali numa faixa bastante interessante que, a depender do resultado, você vê, comparando com o lucro líquido de mais de 20 bi no ano, é mais de 10 bi distribuído em forma de dividendos aos acionistas. Agora, o que me deixou um pouquinho preocupado, foi o índice de Basileia, né, que é uma métrica usada para indicar o grau de endividamento de instituições financeiras, de banco. E no caso do Bradesco, ele, apesar de estar positivo, ele está muito próximo do índice mínimo. E isso começa a preocupar. Você veja aqui no caso do índice de Basileia do Bradesco, hoje ele está no nível 1 e apresenta um índice de 12,4. Só que vamos lembrar o seguinte, que o mínimo é 11 e o máximo é 50. Então ele está muito próximo do mínimo, que seria 11. Então começa a mostrar o banco com uma situação, né, de segurança muito próximo do mínimo, porque o índice Basileia, quanto mais alto, mais mostra a saúde, a solidez, né, do banco, a sua segurança com margens bastante expressiva. É o índice que mede a saúde de um banco, de instituição financeira. E aí o Bradesco ele começa a se aproximar muito do índice mínimo do índice de Basileia. E isso não é um indicador bom. É um dos primeiros que você deve olhar e consultar quando você vai estudar uma instituição financeira. Ah, seu Ari, e onde é que eu vejo esse índice de Basileia? É no site do Banco Central. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, passo a passo, como é que faz para você pesquisar e consultar o índice de Basileia de uma instituição financeira. Então é o Banco Central que faz esse cálculo e que, com base no balanço da companhia, e divulga lá e está lá para quem quiser consultar. É só entrar no site do Banco Central e fazer a consulta, você vai ver de todas as instituições financeiras.
quanto maior, melhor. Então, máximo 50, mínimo 11. Abaixo de 11 é bom ficar distante, porque começa a instituição financeira a ser bastante, né, exposta à alavancagem. Eu vejo assim que o Bradesco muito próximo do Mino, uma luz vermelha, né, que tem que começar a piscar. Começar a piscar porque aproxima o índice Basileia muito próximo do Mino. O certo, meus camaradas, é que as ações do Bradesco, as BBDC3, negociam a um valor patrimonial por ação de, pasme, a 0,80, considerando que o Banco do Brasil negocia a 0,79. O Banco do Brasil, que sempre foi considerado, né, a ação mais descontada de banco na Bolsa, por conta do risco governo, do risco Estado, da interferência do Estado dentro do Banco do Brasil. E hoje o Bradesco está muito próximo e caminha para negociar abaixo do valor patrimonial por ação de que negocia o Banco do Brasil. Um outro banco que negocia muito baixo é o Banco do Rio Grande do Sul. Mas nas instituições grandes, o Bradesco faz tempo que eu não via Bradesco negociar a esse número. Então está com preço muito descontado quando você faz essa comparação. Mas o mais assim incrível é que há perspectiva de mais queda para a ação do Banco Bradesco. Há caminho para haver uma grande desvalorização das suas ações, cair mais ainda. Você começa a observar, né, que o cenário macroeconômico do Brasil, as políticas que foram feitas, como PIX, como tirada de várias vantagens, principalmente a concorrência das fintechs, né, que vem causando alvoroço, mas eu acho ainda, dentro dessa perspectiva, o Bradesco como um banco ainda saudável, com robusto balanço, com margem bastante expressiva, carteira de crédito bastante expressiva. Então, assim, é um banco que ainda tem penetração no Brasil inteiro. É claro que ele fez no passado umas campanhas publicitárias atacando setores que é de vital importância para o banco, em termos de empréstimos, em termos de carteira de crédito, em termos de movimentações, que é o setor agro, e isso foi um erro como banco. Eu acho que ele tentou voltar atrás, tirou a campanha do ar, mas o estrago foi feito, e isso com certeza reflete no balanço. É uma categoria hoje no Brasil de poder aquisitivo muito expressiva e que não pode ser considerado por esses bancos varejistas do Brasil, que são os quatro grandes aí, que é Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Então, eu ainda vejo o banco muito atrativo, não vejo com preocupação. O índice de Basileia é baixo, mas ainda tem essa margem bastante expressiva na robustez do balanço. Você veja que o Banco Bradesco, ele tem participações em vários segmentos de produtos geradores de renda. Então, ainda não é tão ruim, ainda não chegou no perigo de você fazer uma revoada do banco. Porque, assim, apesar de estar nesse preço, é uma oportunidade para comprar, bem, não é recomendação de compra nem de venda, né? Não estou dizendo aqui que você compre, você vai ter que analisar, olhar, sopesar os riscos dos quais você suporta e fazer o seu investimento. Mas eu vejo o Banco Bradesco caminhando para uma condição muito atrativa para investir, para o futuro. Vamos considerar que o Brasil passa por um período bastante turbulento. Não podemos também nunca, dentro da equação de análise de vocês, dos estudos de vocês, considerar a questão seguinte, a questão de uma futura recessão global. Então, há previsões para 2023, mas já tem especialista planejando e passando nesta recessão para 2024. Mas no caso de uma recessão global, com certeza o nosso mercado interno será atingido, pode ser de forma leve ou grave, e as ações em bolsa vão sofrer. Agora, recentemente há uma certa pressão do governo e de certas alas do governo
em termos de pressionando o Banco Central para uma redução de taxa de juros, né? Então, assim, há essa preocupação. Então, vamos aguardar os próximos passos, vamos aguardar o próximo balanço do Bradesco para analisar. Não sei, vocês que sabem, que estudam, que se é momento ou não, né? Eu, na minha opinião, no minha carteira, eu não tenho Bradesco, tinha, mas lá atrás eu fiz um reposicionamento porque eu tive opções para outros investimentos que eu entendia mais rentável. Mas o Banco Bradesco passa a ser uma ação de bolsa muito interessante, num preço muito bom, uma instituição financeira muito sólida, com muitos anos de mercado. Eu acho que não é o momento de pânico, é o momento de avaliar, de estudar, de verificar. Tá certo? Então, era isso que eu tinha no vídeo, mas antes de terminar, eu vou reiterar novamente que a inscrição de vocês é importante aqui no canal. Então, não vai haver cobrança, não vai haver risco. Se inscreva no canal, contribua aí, faça esse ato de caridade, esse ato de bondade para o canal, contribuindo com a inscrição de vocês. É o meu pedido que fica aqui para vocês, tá certo? Sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.